Olá, meu amigo cursista, seja bem-vindo à nossa etapa final do curso técnico de infraestrutura escolar. Meu nome é Crisvânia Castro, eu sou pedagoga do Instituto Federal do Piauí há 10 anos, exerço a minha atividade como pedagoga área lá no Departamento Pedagógico, no campus Teresina Central, e vou estar com vocês nesse e nos próximos encontros para tratarmos de equipamentos e materiais didáticos. Na nossa primeira aula, nós vamos analisar as inter-relações da didática e das metodologias de ensino no ambiente escolar e os principais materiais e equipamentos didáticos utilizados nas escolas brasileiras. De início, é preciso a gente compreender que inter-relações existem entre a didática e as metodologias de ensino no ambiente escolar. Aí você pode se perguntar, didática, o que é? Quantas vezes a gente não ouve a frase, aquele professor não tem didática, ou aquele professor tem uma excelente didática. O que significa isso? Existem duas definições distintas. A primeira que associa a didática a uma disciplina da pedagogia, portanto está relacionada a um conjunto de princípios e técnicas, do como ensinar, orientando os elementos que vão desde a postura docente até os meios empregados para promover o ensino e garantir a aprendizagem. Portanto, a didática é mais do que uma disciplina da pedagogia. Ela é aquele mecanismo que propicia o professor a desenvolver, por meio de um conjunto de princípios e técnicas, vamos dizer, uma espécie de arsenal metodológico que permita o desenvolvimento satisfatório da sua aula e, consequentemente, a garantia do processo de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, é interessante que a gente saiba distinguir métodos, técnicas e estratégias de ensino, que são palavras comumente utilizadas como sinônimo, mas, na verdade, não são. Por quê? Porque método, a gente diz que é o conjunto de técnicas de ensino que favorecem o processo de ensino-aprendizagem. De que maneira? Para você compreender, a gente pode ilustrar o método Paulo Freire de alfabetização. Em que consistia esse método? Paulo Freire, ele trabalhava verificando a vivência do aluno, no contexto onde ele estava. Então, ele promovia debates, promovia discussões e, com base nesses debates e nessas discussões, ele elegia uma determinada palavra, que ele chamava de palavra geradora, e a partir daquela palavra ia se formando várias outras palavras através de um método que a gente chama de método fonético. A gente pega a palavra e desmembra essa palavra e aí, a partir daí, a gente faz a silibação de cada uma das famílias que integram aquela palavra e aí a gente vai formando várias outras palavras a partir daquele contexto. O professor faz isso através de uma técnica, ou seja, ele pega o conjunto de informações que ele tem dentro daquela realidade sociocultural do estudante, leva para a discussão e, a partir daí, ele vai desenvolvendo o chamado saber didático. Então, o método é o conjunto de técnicas de ensino, enquanto que a técnica é um tipo de saber que você utiliza que seja útil ao processo de ensino-aprendizagem. E a estratégia é o modo de organizar esse saber didático. Então, tomando como parâmetro o método de alfabetização Paulo Freire, a sua técnica qual era? Era encontrar dentro daquele contexto sociocultural daquelas pessoas uma palavra para ser estudada. Como ele trabalhava muito com agricultores, uma palavra que ele chamava de geradora, por exemplo, poderia ser a palavra tijolo. Por que ele escolheu tijolo? Porque o tijolo faz parte da vivência daquele grupo de trabalhadores. Então, a partir de tijolo, ele utilizava a técnica do desmembramento de palavras, portanto, ele organizava esse saber didático, era a estratégia dele, desmembrava a palavra em outras sílabas, por exemplo, tijolo. Você pega a família do T, tá? Té, ti, tó, tu, A família do J, já, jé, ji, jó, ju,
a família do L, Lá, Lé, Li, Lolu. E a partir daí formava várias palavras. Por isso a gente diz que métodos, técnicas e estratégias de ensino, embora bastante parecidas, não são sinônimas. Bom, dentro desse contexto de ter ou não ter didática, é interessante que o professor saiba gerir e organizar esses equipamentos didáticos que vão facilitar o processo do ensino-aprendizagem. Mas é evidente que ele não consegue fazer isso sozinho. Aí é onde entra a figura do técnico em educação, ou seja, você que está aqui se preparando conosco para se tornar o técnico em infraestrutura escolar. E como que você vai fazer isso? Primeiro, você tem que ter consciência que é necessário você participar efetivamente em todas as instâncias pedagógicas. Você precisa saber que é apoio didático às aulas planejadas do professor. Você tem que ter essa capacidade de transitar no universo pedagógico, tem que, acima de tudo, perceber-se como educador e conscientizar-se dos processos pedagógicos e integrar-se neles. É óbvio que não é uma tarefa fácil, né, de nós técnicos, e eu estou me colocando nós porque eu sou uma técnica em educação aqui no Instituto Federal do Piauí. Não é fácil a gente transitar num território que comumente é do professor, porque o professor é que é o detentor, digamos assim, do conteúdo, mas nós podemos auxiliar esse professor a desenvolver a maneira mais eficaz para que ele possa conduzir a sua aula e, consequentemente, atingir o maior objetivo, que é promover a aprendizagem dos seus alunos. Para isso, você precisa conhecer os principais materiais e equipamentos didáticos que são utilizados nas escolas brasileiras. E o que são esses materiais e equipamentos didáticos? Bom, primeiro a gente faz um convite a mergulhar um pouco na história. A gente sabe que desde a antiguidade o homem se preocupa em facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Existia desde os agrupamentos antigos essa preocupação dos mais velhos ensinarem os mais novos, a cultura que eles tinham. Então, eles utilizavam muito a questão da ludicidade. O que é uma coisa lúdica? Uma coisa lúdica é uma coisa prazerosa, gente, uma coisa que causa satisfação. Então, se utilizava muito de jogos e brincadeiras com a finalidade de despertar o prazer nas aprendizagens e, consequentemente, facilitá-las. Então, desde a antiguidade, desde os primórdios, já se sabia que aprender com prazer significa aprender mais e melhor. E é isso que precisamos buscar dentro do contexto das nossas escolas. Daí entra o papel significativo dos materiais e equipamentos didáticos, também conhecidos hoje como recursos ou tecnologias educacionais. E o que são recursos e tecnologias educacionais? Como já falei, desde a antiguidade há essa preocupação, então eles visam estimular o aluno à aprendizagem, aproximar o aluno daquele conteúdo. Um exemplo é o professor de geografia, que usa, por exemplo, mapas e globos para o ensino da sua disciplina. Já pensou se ele ficasse falando o tempo todo? A Europa é um continente formado por vários países, sem mostrar para esse aluno um mapa, um globo? Seria impossível o aluno assimilar, né? Então, você tem hoje um leque muito grande de materiais e equipamentos didáticos nas nossas escolas. Ocorre que, às vezes, eles são subutilizados, ou eles nem sequer são utilizados. Por quê? Porque comumente se vê nas escolas uma aula eminentemente expositiva, uma aula centrada na figura docente, embora a gente sempre utilize a máxima de que a figura central é o aluno, né? E esses equipamentos a gente pode classificar como visuais, auditivos ou audiovisuais. Visuais por quê? São aqueles que o foco principal dele é a nossa visão. Como exemplos, a gente tem vários, tem álbum seriado, cartazes, exposição, gravuras, mapas, modelo, mural. Qualquer instrumento, qualquer recurso que o foco principal seja a visão, a gente chama de visual. E os audiovisuais? Aparelho de som, as fitas cassetes, que já não são mais tão utilizadas, né? Os CDs,
os CD-ROMs, tudo são recursos auditivos. E os audiovisuais? Nós temos os filmes, nós temos a televisão, videocassete, nós temos programas para computadores, né, o próprio projetor de multimídia. Este recurso que eu estou utilizando para poder chegar a vocês é um recurso audiovisual. Só que na hora de a gente fazer a utilização desses recursos, a gente precisa ter alguns cuidados. Não é apenas usar e achar que com isso eu vou estar fazendo uma aula inovadora, eu vou estar fazendo uma aula que vai despertar a aprendizagem. Sempre a gente precisa adequar a utilização desses recursos aos objetivos, ao conteúdo, né, ao grau de desenvolvimento, de interesse, de necessidade dos alunos. Você não pode querer com a criança lá na pré-escola, você já possa utilizar um projetor multimídia com ela e dar uma aula que nem eu estou fazendo. A gente pode até fazer, mas de uma outra forma, de uma maneira mais lúdica. Então é importante sempre adequar os objetivos e as necessidades do aluno. Adequar as suas habilidades, sejam elas cognitivas, afetivas ou psicomotoras. Utilizar também recursos que sejam simples, de baixo custo, fácil de manipular. E que, acima de tudo, tenha qualidade e atração, porque o principal objetivo de um recurso didático é despertar a curiosidade. Porque quando ele desperta a curiosidade, ele instiga o aluno à aprendizagem. E como eu já venho frisando, é o principal objetivo. Então, o que faz um recurso ser didático? Basicamente, 3 coisas fazem um recurso ser didático. Ele tem que dinamizar a aula, ele tem que aguçar a curiosidade e ele tem que despertar a atenção. Mas despertar a atenção para aquilo que é importante, sempre adequar os objetivos. Porque às vezes você planeja de uma forma, leva um determinado recurso e ao invés dele despertar a atenção, ele dispersa a atenção. E não é isso que a finalidade do recurso didático. Portanto, frise bem, fique bem atento. O uso de qualquer equipamento didático, ele precisa ser bem planejado, bem elaborado e preparado com antecedência. Não basta chegar e dizer, olha, hoje eu vou utilizar o projetor multimídia. Aí você chega lá e quer montar o projetor na hora da aula, sem um planejamento prévio não vai dar certo. Você vai consumir o tempo da aula e não vai conseguir, né, o objetivo principal. E aí algumas curiosidades em relação à utilização dos recursos, já que a gente disse que existem recursos que são visuais, recursos que são auditivos, recursos que são audiovisuais, é porque a gente aprende apenas 1% pelo gosto, ou seja, provando. 1,5% por meio do tato, ou seja, pegando. 3,5% por meio do olfato. 11% por meio da audição e 83% por meio da visão. Olha o quanto é importante a utilização de um recurso visual, né? Porque ele consegue fazer com que a gente aprenda 83%. E a gente fica nessa aprender, tem que reter também, né? Guardar na memória. 20% do que a gente escuta, a gente retém. Apenas 10% do que a gente lê, 30% do que a gente vê, 50% do que vemos e escutamos, 70% do que ouvimos e discutimos logo em seguida e 90% do que ouvimos e realizamos. Portanto, quando a gente opta por aula que associa teoria e prática, isso é fantástico. Por quê? Porque vai contribuir para a efetiva construção e sedimentação do conhecimento. Se é dessa forma, então vamos analisar aqui alguns dos equipamentos mais utilizados hoje na educação brasileira. Esse é o velho conhecido de todos. Quadro giz ou quadro de escrever. Todas as escolas têm um objeto, se não igual, pelo menos semelhante a esse aí que eu trago na figura, né, com o nome do nosso programa, Profuncionário. É um recurso didático fácil de ser utilizado. Lá nas séries iniciais ele funciona como modelo para as crianças aprenderem a utilizar o caderno. E aí o técnico de infraestrutura escolar pode auxiliar esse professor, se você trabalha em séries iniciais, você pode auxiliar o professor nesse sentido, traçando as linhas paralelas aí nesse quadro, para que haja uma imitação do caderno. Agora, um cuidado com relação às proporções. Se a sala de aula tem cerca de 40 alunos, não pode usar um quadro muito pequeno,
tá? Ele tem que ter em média de 5 a 6 metros. E a altura dele também tem que ser condizente com a turma. Você não pode colocar um quadro muito alto que vai dificultar, né, a visualização se você está lidando com turmas de crianças, né, turmas na fase da educação infantil, por exemplo. E o mimeógrafo? Esse, embora muitos possam imaginar que já está esquecido nas nossas escolas, é importante lembrar que o Brasil é um país continental. Então, enquanto muitas escolas já estão na fase das fotocopiadoras, e que bom, né, muitas ainda utilizam o mimeógrafo. Existem diversas escolas no nosso Brasil afora que não têm energia. Então, utilizam o mimeógrafo como o principal recurso para a reprodução, né, de materiais. Eu me lembro bem que quando ingressei nas séries iniciais, era uma felicidade ficar aguardando as atividades rodadas no mimeógrafo para sentir o cheiro do álcool. Eu acho que muita gente vivenciou essa fase. Então, ainda é um equipamento bastante utilizado e útil na maioria das escolas, em grande parte das escolas brasileiras. Retroprojetor. Também é um equipamento que já não está muito utilizado em algumas escolas, mas em outras onde o projetor multimídia ainda não chegou, é um recurso bastante usado, né? Se colocam transparências, né? Faz transparências, você pode inclusive reciclar, você pode utilizar até aparelhos de raio-x, né? E limpar e utilizar como transparência, né? Utilizando aquela canetinha adequada, você escreve e vai passando, né, as projeções aí nesse equipamento. Cartazes. Cartazes é um recurso fácil de ser elaborado, mas que também requer alguns cuidados. Quando a gente vai confeccionar um cartaz, a gente não pode poluir demais, colocar informação demais, porque o principal objetivo de um cartaz é a informação. Então, se você polui demais, dificilmente alguém vai ler. As letras também têm que ser letras adequadas, de preferência letras escuras. Quando for utilizar a cor vermelha, por exemplo, usar mais para destaque. Não escrever uma letra muito pequena, se você vai utilizar o cartaz lá na sala de aula. Não utilizar uma letrinha muito pequena, porque vai dificultar, né? E é fácil e barato de fazer. Você pode fazer numa cartolina, você pode utilizar um papel cartão, você pode recortar letrinhas. Então, pode usar a criatividade à vontade, porque cartaz é fácil e é barato fazer. O mural didático. O mural didático também é importantíssimo, principalmente para recados. É um veículo interessante de comunicação. Né? Você pode colocá-lo tanto dentro da sala de aula, num espaçozinho pequeno, ou no caso de nós que estamos pretendendo, né, já somos quase técnicos, né, em infraestrutura escolar, podemos criar o mural didático nos corredores das escolas, né, colocar informativos, né, notícias, tudo isso é interessante. No nosso encontro presencial, a gente pretende discutir bastante a utilização desse tipo de recurso no ambiente das nossas escolas. É um recurso também fácil de fazer, não dá muito trabalho, mas como eu venho frisando, tudo precisa ser planejado com antecedência. O mural de cortiça, muito semelhante ao mural anterior, a diferença é apenas o material, o nome já está dizendo, é cortiça, né? Geralmente a gente afixa, né, os informes com algumas taxinhas, né? Então, também é um recurso interessante da gente ter tanto dentro da sala de aula, se a gente tem espaço para isso, ou então nos corredores, em algum local que seja visível, de fácil transitação, para que os alunos possam ter acesso às informações. E sempre ter o cuidado dessas informações também não ficarem muito tempo, né? Porque é uma notícia, é uma oportunidade, sei lá, de estágios, você está lidando lá no ensino médio, por exemplo, às vezes tem muita oportunidade de estágio, jovem aprendiz, já passou o período? Retira, né? Aquele informe já não tem mais tanta utilidade. O álbum seriado. O álbum seriado ele é muito parecido com os cartazes. A diferença é que você faz uma espécie de um caderno bem grande, vamos dizer assim, né? Geralmente a gente usa muito papel madeira para confeccionar o álbum seriado. E a gente vai colocando aí, página a página, né, o roteiro de uma aula, né? A gente pode colar gravuras, né? Pode fazer o álbum seriado similar a
a produção de slides, por exemplo, no Data Show. Só que se eu não tenho um Data Show, eu vou transcrever as informações aí para o álbum seriado. E aquele cuidado básico sempre com as letras, né? Utilizar letras que sejam fáceis de serem lidas, sem muito rebuscamento, destacar os pontos que são interessantes e não poluir demais, assim como os cartazes, né? Deixar a informação útil e precisa. Vídeos e DVDs. Isso também é muito utilizado hoje nas escolas, né? Inclusive existem escolas que têm um espaço específico para isso. Vamos para a sala de vídeo, né? Geralmente acontece isso. Hoje a aula é na sala de vídeo. Bom, mas não basta simplesmente passar um filme a tarde inteira para o aluno. Quando a gente vai trabalhar esse recurso, é interessante que tenha pausas para discussão, né? Porque a gente já discutiu anteriormente. A gente aprende quando a gente vê e logo em seguida discute. Então, como sempre, tudo tem que ser planejado com antecedência. Então, se o filme é longo, nada de deixar a tarde inteira. Por isso que é preferível a gente utilizar sempre vídeos curtinhos que transmitam aquela informação que eu estou querendo. E o computador, né? Esse é o desejo da maioria das escolas, ter um computador para cada um de seus alunos. Só que a gente sabe que é uma realidade que ainda não acontece em todas as escolas. Por isso, às vezes, o computador fica mais utilizado nas secretarias e nas diretorias. Mas onde tem, é um importante recurso didático, auxilia bastante na pesquisa, permite o aluno interagir, né, navegar na internet e descobrir os diversos meios e mecanismos, né. Eu sempre brinco com os alunos que eu atendo lá no Teresina Central, que hoje eles têm a informação na palma da mão, porque o computador não é só como está aí nessa imagem, é um computador ainda que a gente chamava de caixotão, né? Hoje, com o smartphone, que ele é um computador, você pode descobrir tudo que você quiser em relação àquela disciplina que você está estudando, aquele conteúdo que está sendo trabalhado. Eu digo que vocês têm a informação na palma da mão. Basta pesquisar, ir atrás, né? Ser até um autodidata. Por que não? E aí o projetor de multimídia, né? Esse equipamentozinho aí que a gente acopla, né, ao computador, né? Então, a gente usa um cabo, né, para acoplá-lo ao computador. E aí a gente faz as projeções, né, de slides, tal como está mostrando aí na figura. E do mesmo jeito que os recursos anteriores, cartaz, álbum seriado, quando a gente vai produzir slides, a gente tem que ter cuidado para não utilizar, por exemplo, uma letra muito clara. Sempre colocar uma letra mais escura, e se ela é mais escura, o fundo tem que ser claro, né, para facilitar a visualização. E não poluir os slides, porque às vezes o slide é uma cópia fiel do livro didático. Aí o professor às vezes imagina que está dinamizando a sua aula por conta disso. Colocou o livro didático inteiro. Não, no slide a gente coloca tópicos, coloca fatos, fotos e coisas que são de fácil visualização e, consequentemente, vão facilitar a assimilação daquilo que eu estou estudando, daquele conteúdo que eu estou discutindo. Então, você, o técnico em infraestrutura escolar, você precisa se apropriar, né, da utilização de cada um desses recursos. Por quê? Porque você é um educador também e você pode auxiliar, pode e deve auxiliar o professor nessa tarefa. Às vezes o professor não faz uma aula mais dinâmica, às vezes não é nem porque ele não queira. Às vezes ele não tem tempo, e aí você pode auxiliar, contanto que ele divida com você o seu planejamento. Isso é um diálogo que tem que ter nas escolas, né? Sempre um diálogo entre os técnicos e os professores é importante, porque só conhecendo o planejamento do professor é que a gente, enquanto técnico, vai poder auxiliar. Tá certo? Então, na aula de hoje, basicamente nós discutimos o que é didática ou como ensinar, aprendemos que há diferenças entre métodos, técnicas e estratégias de ensino, e a gente deu como exemplo o método de alfabetização do Paulo Freire, né, para você perceber essa diferença. Analisamos quais são os principais materiais e equipamentos utilizados nas escolas brasileiras e o mais importante, nós percebemos que você, né, espero que se você não percebeu, você passe a perceber a partir de agora,
né, que você, caro funcionário, você é uma figura imprescindível no processo de utilização dessas tecnologias todas no universo da sala de aula. É claro que não é tarefa fácil, mas a gente precisa conquistar o nosso professor e entender que a escola ela é um conjunto de gestores e que todos precisam se unir para garantir o principal, que é a aprendizagem significativa dos nossos alunos. Tá certo? Até a próxima, tá? Fica conosco, tá? Que vai ser tudo de bom.